Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus com a doce paz e com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e saúdo também os nossos ouvintes em nome de Jesus. Meus amados irmãos, temos aqui um novo vídeo cujo título é A Santificação da Tricotomia. O espírito do homem, que é intangível, deve estar santificado. Deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva nesse canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O espírito que está no interior do homem, que é a substância imaterial, incorpórea e intáctil, ele foi dado por Deus e inserido e infundido num boneco de barro, pós-construção pelo seu Criador. Pois o corpo estava inerte e sem vida, como relatou o apóstolo Tiago no capítulo 2, versículo 26, que ele diz exatamente assim, que o corpo sem o espírito está morto. Realmente, o primeiro homem, que foi Adão, recebeu de Deus o espírito vivificante. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E também em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Também está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, com muita clareza e categoricamente, podemos perceber e entender que Deus é como se ele tivesse emprestado uma pequena fração do seu espírito, do seu poder, da sua glória, para que o homem viesse ser alma vivente. O Senhor Deus fez o homem dotado e munido de atributos e com um intelecto altamente perspicaz e racional, contudo, principalmente para o adorá-lo, e o adorá-lo em espírito e em verdade, como vemos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, enfatizando, o Senhor Deus, ao formar o homem e infundir o espírito dentro do homem, o fez para o adorá-lo. Quando Adão pecou, em Romanos capítulo 5, versículo 12, que está escrito assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia está dizendo que Adão pecou e, consequentemente, todos pecaram. Mas Adão pecou, ou seja,
Os três pecaram: o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. É o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que é a tricotomia, que deve ser mantida de forma santificada em todo o tempo da vida do homem aqui na terra. Então, é bem evidente e notório que o homem que tem o Espírito cedido por Deus pode pecar contra o seu Criador. Por exemplo, o rei Davi, quando pecou com Batseba, depois que o profeta Natã o repreendeu, denunciando o seu pecado, e também depois da morte do seu filho, ele se arrependeu muito profundamente, humilhando-se na presença do Senhor Deus, com jejuns e com choros. Essa história está escrita em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 24. Ele escreveu no Salmo 51, versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O rei e salmista pediu ao Senhor que renovasse o seu espírito e purificasse o seu coração. Quando pecamos contra Deus, automaticamente manchamos e maculamos corpo, alma e espírito. É necessário buscarmos o arrependimento e a santificação o mais rápido possível, pois o fogo de Deus é abrasador. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Mas uma terrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então entendemos nesta síntese que o nosso espírito peca contra Deus e, portanto, temos que santificá-lo. Caso contrário, seremos desclassificados e separados da graça e da salvação e da vida eterna. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 16, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E também em Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 8, diz que se desprezarmos a correção do Senhor e a sua disciplina, não seremos mais filhos de Deus, mas seremos os bastardos. Então, se estivermos bem e em comunhão com o nosso Deus, o Espírito Santo irá manter esse vínculo com o nosso espírito. A Bíblia diz também que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Se buscarmos o Espírito Santo com o nosso espírito, uma intimidade profunda e não superficial, quando alcançarmos ela, teremos experiências maravilhosas e seremos cheios da graça, do poder, da unção, da virtude e do amor em nossas vidas e em nossos corações. É importante salientar que na Bíblia estão registradas várias vezes que temos com o nosso espírito temer a Deus, pois só vai entrar no céu os limpos de mãos, os puros de coração, os que não entregam a sua alma à vaidade e nem juram enganosamente. Salmo 24, versículo 4 ao 5. Pois este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Por isso que a Bíblia diz que tudo o que formos fazer tem que ser para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Também o nosso espírito deve se despojar da arrogância, da malignidade,
da presunção, do adultério, da prostituição, da prepotência, da impureza, da lascívia, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da porfia, do ciúme, da ira, da discórdia, da dissensão, da facção, da inveja, da bebedice, da glutonaria, etc. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Todas essas coisas contaminam o nosso espírito, semelhantemente como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 15, versículo 16 ao 20. O Senhor Jesus Cristo disse que o que entra não contamina o homem, mas sim o que sai, porque do coração do homem procede todos esses males, e isto contamina o homem. O coração do homem é o espírito do homem. Nós podemos afirmar que o coração contaminado aí pelos males é o espírito do homem, é o intelecto do homem, é de onde procedem os pensamentos ou os maus pensamentos. Um coração contaminado é um espírito contaminado pelo pecado. Amém, amados? Então você que é pregador, você tem que pregar a doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo, que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E também em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem essa santificação ninguém verá a Deus. Pregue a tempo e fora de tempo com toda longanimidade e doutrina. Essa é a primeira parte desse pequeno estudo sobre a santificação da tricotomia, a santificação do Espírito. O próximo estudo será a santificação da alma. Amém, meus amados? Eu espero que você tenha assimilado esse pequeno estudo, essa síntese sobre a santificação da tricotomia, que nós devemos santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Hoje nós começamos com a santificação do espírito. Aí nós teremos mais 2 vídeos pela frente, que é a santificação da alma e, por último, a santificação do nosso corpo, que é o templo, que é a morada, que é o santuário do Espírito Santo. Então, é imprescindível, é muito importante o cristão santificar corpo, alma e espírito, porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, na ocasião da vinda do Senhor Jesus, os corpos dos cristãos, eles devem estar assim, desta maneira, desta forma, santificados, o espírito, a alma e o corpo, que é a tríplice santificação. Amém, amados? Então que Deus abençoe a cada um de vocês e guarde aí esse estudo, esta palavra na tábua dos vossos corações, para a glória de Deus nosso Pai. Que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo.